Senhor, Senhor, nos abençoe, Senhor, nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela reunião da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Senhor, queremos nos lembrar de Ti, que essa reunião seja em memória de Ti, que durante todo o tempo da nossa vida nós nos lembremos de Ti, da Tua pessoa. Senhor, que Tu não caias no esquecimento. Nós queremos ter sempre a memória do Senhor. Queremos sempre nos lembrar de Ti, Te adorar, Senhor, Te bendizer, Te louvar. Ter um coração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, já fez, tem feito nas nossas vidas. Abençoe agora, Senhor, esse momento da palavra. O coração de cada irmão aqui presente, aqueles que também estão nos assistindo pelo canal da Igreja de Piracicaba, no YouTube. Seja abençoando todos nós. Que seja um momento bastante produtivo e de edificação. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre o livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós chegamos ao capítulo 15, vamos finalizar o capítulo 15 e também nós vamos entrar no capítulo 16. Amém, irmãos? O capítulo 15 fala a respeito da ressurreição. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi indagado pelos irmãos da igreja de Corinto a respeito de vários assuntos. Por exemplo, sobre a questão do casamento, sobre a questão dos dons, sobre a questão de comida sacrificada a ídolos, enfim. Várias situações com dúvidas que pairavam entre os irmãos da igreja de Corinto. Eles escreveram carta para o apóstolo Paulo pedindo orientação a ele a respeito desses assuntos. E um dos assuntos era a questão da ressurreição. Tinha irmãos ali no meio dos irmãos da igreja de Corinto que não criam na ressurreição. Amém? Eu vou ler alguns versículos então, só para poder posicionar vocês, tá? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu espero que vocês prestem bastante atenção no conteúdo desses versículos, tá bom? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa pregação, e vã e inútil a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O que significa isso? Os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, não é o sono do crente que dormiu, que um dia vai ressuscitar. Porque se não há ressurreição, a morte é eterna, acabou, é o fim. Então nós temos esse versículo 19, nós vamos ler todos juntos, tá bom? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que, irmãos? Porque há ressurreição. Porque nós temos esperança de vivermos eternamente com o Senhor. Nós temos esperança, irmãos, de reinarmos com Cristo, sermos correis com Cristo no reino milenar. Por quê?
Porque há ressurreição. Amém, irmãos? E nós temos esperança, irmãos, de um dia vivermos eternamente na Nova Jerusalém, que não é uma cidade com ruas de ouro, praça de ouro, tudo de ouro, torneira de ouro, nada disso, irmãos. Isso tudo é simbólico. Embora exista irmãos que creiam que são ruas de ouro, praça de ouro, tudo de ouro, torneira de ouro, pia de ouro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, em Apocalipse, irmãos, para que nós pudéssemos fixar a grandiosidade da obra de Deus, das profecias escatológicas. Então, Deus falou por meio do apóstolo João e trouxe figuras, exemplos, símbolos para nos ajudar, para nos mostrar, para abrir a nossa mente, para nos dar visão a respeito de tudo o que nós vamos ter da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então daí que tem ali, fala que é de ouro, não sei o que lá, mas é tudo simbólico. Versículo 20. Vamos ler juntos também. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmãos, de fato, é verdade, é real. Paulo está falando, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Os versículos seguintes, então Paulo vai demonstrando paulatinamente, versículo após versículo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? E a partir do versículo 44, até o versículo 58, Paulo então conclui essa parte relacionada à ressurreição, procurando espantar todo tipo de dúvida, afastar qualquer tipo de dúvida, interrogação que possa estar afligindo os irmãos da igreja em Corinto. Eu pergunto para você, irmão e irmã, você tem alguma dúvida a respeito da ressurreição de Cristo? Não. Porque, irmãos, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Mas agora Paulo, ele vem falar para nós, a partir do versículo 44, o objetivo da ressurreição. A finalidade da ressurreição de Cristo. Qual que é? É o título da mensagem. Qual que é o título da mensagem? Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Vamos novamente. Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Tornou-se Espírito que dá vida. Amém, irmãos? Irmãos, se Cristo não se tornasse Espírito que dá vida, a ressurreição de Cristo não seria mais do que um fato histórico para nós. Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida. A ressurreição de Cristo tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco, irmãos. Amém, irmãos? Eu espero que você, pouco a pouco, seja despertado para isso. Porque se Cristo não se tornasse o Espírito que dá vida, nós então poderíamos ficar até aqui, o versículo 44, concluído tudo, tá certo? Temos então um fato histórico da ressurreição de Cristo, como foi a ressurreição de Lázaro. Não é verdade, irmãos? Cristo ressuscitou. Tornou-se Espírito que dá vida. Cristo vive. Vamos abrir agora, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. De novo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. Irmãos, no original grego, só a parte final é contemplando ou refletindo, isso é no original grego, contemplando ou refletindo a glória do Senhor, amém? A glória, somos transformados de glória em glória, amém? Na sua própria imagem, como pelo Senhor? Não. Como pelo Senhor? Espírito. Não tem vírgula, não tem o, é Senhor Espírito. Por quê? Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida, nós fomos regenerados. Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida, eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando cremos por meio do Evangelho. Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Cristo, Espírito, habita no meu espírito. Cristo, Espírito, habita no teu espírito. Amém, irmãos? Emanuel é Deus conosco. Ele está unido a nós, irmãos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Maravilhoso, né? Então, irmãos, vamos agora então ver versículos por versículo, versículo por versículo, a partir do 45. Eu vou lendo e a gente vai comentando. Amém? A partir desse versículo 45 até o versículo 49, Paulo, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Tá certo? Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou é espírito que dá vida. O primeiro homem, Adão, irmãos, quando ele foi feito, ele foi formado do pó da terra. No versículo 6, vamos dar uma olhada aqui. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6 de Gênesis, capítulo 2, versículo 6, e o seguinte: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Se regava toda a superfície do solo, o solo estava umedecido, não é verdade? Versículo 7, então formou, então modelou, no hebraico, então esculpiu. Quer dizer, Deus pôs mão na massa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Só que aqui o pó da terra se tornou barro. Ele soprou nas narinas, porque se tivesse apenas criado o homem do pó da terra, modelado o homem, e não tivesse soprado o Espírito para dentro do homem, e ele não tivesse se tornado alma vivente, esse homem não teria personalidade. Esse homem seria igual àquela boneca que a irmã dá para sua filhinha. Tá certo? Seria aquilo. Não é verdade? Mas, irmãos, na sequência fala, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter um espírito humano, porque a palavra fôlego aqui é espírito humano, neshama. O homem tem 3 partes. O homem é tripartido. O homem tem o seu corpo para poder contatar as coisas materiais. O homem tem a sua alma. A alma do homem é a sua mente, a sua vontade, a sua emoção.
Mas o homem também tem o seu espírito humano. O seu espírito humano é um órgão receptor, recebedor. Foi criado especialmente por Deus para receber o próprio Deus. E o espírito humano, então, é composto da consciência. Se você tem consciência boa, se você não tem a consciência acusada por pecado, por erro, por alguma falta, se você tratou com as coisas do pecado, os pecados, as situações negativas, se você clarificou o seu passado, então você tem uma boa consciência. E a partir de então, você pode ter comunhão com Deus, porque a outra parte do nosso espírito chama-se comunhão. Então veja, consciência, comunhão, e quando você tem comunhão com Deus, a terceira parte do nosso espírito, percepção ou intuição, você vai perceber que Deus está falando algo com você na comunhão que vocês estão tendo. Deus é maravilhoso ou não é? Não precisa ter nenhum interventor, nenhum mediador. Depois que você creu no Senhor, você pode ter comunhão direta com Deus. Você não precisa confessar os seus pecados mais para uma pessoa, como muitos talvez fizeram no passado. Eu nunca fiz isso, não sei se alguém já fez isso aqui. Procurou um homem tido como espiritual, que ficava numa casinha fechada. E ali, olha, eu briguei com a minha esposa. A minha esposa falou isso para mim, eu briguei com ela. O meu filho, a minha filha, eu estou devendo. Não pago, não tenho dinheiro para pagar. Vai confessando, né? Tem gente que fica 5 minutos ali resolvido, né? Entre aspas, a parada. Mas tem gente que fica ali 15, 20, 1 hora. Então, isso eu estou falando para vocês, só para vocês perceberem que é fundamental ter uma boa consciência diante do Senhor. Amém, irmãos? Para poder ter comunhão com Deus. Então, olha aqui, voltando para o versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, esse Adão que foi criado, alma vivente, ele era apenas alma vivente. Ele tinha o seu espírito, mas o espírito dele estava inativo, porque ele não se uniu à árvore da vida, para receber a vida de Deus no seu espírito, para receber Deus no seu espírito. Por causa do seu pecado, toda a humanidade caiu, toda a humanidade caiu, e até antes da vinda de Cristo, até antes da morte de Cristo, tá certo? Toda a humanidade era apenas corpo ativo e alma ativo e espírito mortificado. Porque não podia ter comunhão com Deus, porque o órgão receptor de Deus estava inativo. Não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, graças ao Senhor, aqui fala, o último Adão, porém, é espírito vivificante, é espírito que dá vida. Por que é o último Adão? Porque ele pôs fim à raça criada, à velha criação. E deu início e germinou uma nova criação. Por isso, agora, se alguém está em Cristo, há uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo da nova criação de Deus. Amém, irmãos? Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, salvo engano. Tá bom? Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Quem que é o espiritual? O último Adão, Cristo, que pôs fim à velha criação. Quem é então o natural? Adão, que é apenas corpo e alma, alma vivente, controlado pela sua alma, irmãos. Mas, irmãos, o Senhor, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, o Senhor levantou ali um profeta chamado Ezequiel. Ezequiel veio
e da parte de Deus fez uma promessa. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Por quê? Porque o povo foi levado cativo, irmãos, por causa do coração duro, por causa do coração de pedra. 70 anos de cativeiro sob Nabucodonosor. Mas agora a palavra de Deus veio, e veio com promessa: dar-vos-ei coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós espírito novo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porei dentro de vós o meu espírito. Amém, irmãos? Porei dentro de vós, veja como combina essas duas frases, porque uma tem tudo a ver com a outra. Porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito. Agora, a promessa é: eu vou ativar o teu espírito. Eu vou dar vida para o teu espírito. Quando se cumpriu isso? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio, irmãos, Ele morreu na cruz. Ele nos redimiu. Ele derramou o seu sangue. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o Senhor. Nós temos os dois grandes tornou-se da Bíblia. No princípio era a palavra, ou o verbo. João 1:1. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra era Deus. Versículo 14. O verbo se fez, ou tornou-se carne, e habitou, ou armou tenda, ou armou tabernáculo, no meio dos homens, para estar no meio dos homens, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, até então o unigênito do Pai. Então esse é o primeiro grande tornou-se. A palavra tornou-se carne. Deus tornou-se homem. Amém, irmãos? O segundo grande tornou-se. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Veja, irmãos, o que nós temos? Nós temos um processo, irmãos. Você sabe que nós somos muito criticados, ou tem pessoas que criticam aquilo que nós entendemos, aquilo em que nós cremos. Nós cremos que Deus passou por um processo. Está certo, irmãos? Ou não passou por um processo? As pessoas falam: não, mas Deus é imutável. Não é isso? É o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Não é verdade? Mas, irmãos, Deus tornou-se homem. Não foi um processo, Ele se encarnou. Ele assumiu a forma humana. Ele foi reconhecido como figura humana, como diz em Filipenses capítulo 2. Ele viveu entre os homens. Ele teve uma vida tipicamente humana, mas sem pecado. Ele nasceu de uma Virgem Maria. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele era um homem-Deus. E ainda hoje ele é um homem-Deus. Porque há um homem na glória, que é vida para nós.
que está no trono. Então, irmãos, esse processo fez com que os elementos da humanidade fossem inseridos em Deus. Deus até então não tinha humanidade, mas agora Deus passou a ter humanidade. Ele viveu entre os homens cheio de graça e verdade. Ele foi à cruz, ele morreu. Então, os elementos da morte foram inseridos em Deus. Só que essa não é a morte, não é uma morte de uma pessoa qualquer. É a doce morte de Cristo. E também ele ressuscitou. É o que nós vemos, irmãos, na figura do óleo da unção. Mirra, cinamomo tipificam morte e poder da morte de Cristo. Tá certo? Cálamo e cássia, ressurreição e poder da ressurreição de Cristo. Onde que está isso? De azeite, misturado, mesclado pela arte do perfumista para ungir o óleo da unção. O que simboliza isso? O Espírito. Amém, irmãos? Então veja, irmãos, todo um processo. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Amém, irmãos? E em João capítulo 1, versículo 11, vamos dar uma lida. João 1, 11. João 1, 11 fala: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, aquela promessa que Deus fez por meio de Ezequiel: vou dar para vocês um coração novo, vou dar para vocês um espírito novo, vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar em vocês um coração de carne. Era para se cumprir agora, quando Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Mas eles não creram. Quem não creu? Veja aqui: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que é o seu aqui? Essa palavra seu, o que é seu? É a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para o que era seu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, a humanidade é de Deus, veio para o que era seu. Mas aqui fala o seguinte: e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Quem são os seus? Marcílio, quem são os seus? Você estava no grupo, né? Os judeus. Os seus são os judeus. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dada a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém, irmãos? Eu quero assim que você toque nessa questão de Cristo ter se tornado Espírito que dá vida. Porque hoje, irmãos, você já ouviu alguma pregação de algum pregador com essa abordagem: Cristo tornou-se Espírito que dá vida? Eu não sei, eu nunca vi. Eu nunca vi, irmãos. Não que eu não vá aqui nenhuma crítica a nenhum desses irmãos, porque cada um desses irmãos tem o seu papel diante do Senhor, para cuidar das pessoas que eles estão cuidando. Mas eu estou falando da nossa situação aqui. Nós não podemos ver apenas a ressurreição de Cristo como um fato histórico, como Lázaro, que ressuscitou e foi apenas um fato histórico, sem nenhum benefício para nós. Nós precisamos entender que Cristo, porque ressuscitou, tornou-se Espírito que dá vida. Para entrar em mim, para entrar em você, para te regenerar, para te tornar filho de Deus, para te tornar filha de Deus, para fazer com que você cresça em vida. Você tem algo que chama-se espírito de habitação. Você já ouviu falar sobre espírito de habitação?
Vamos abrir aqui em João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que está falando aqui? Na minha Bíblia está em vermelho. Quando é vermelho, quem que está falando? Jesus. Para mim é fácil responder, né? O Senhor Jesus falou naquela reunião para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador, por que outro Consolador? Porque Ele, Jesus, homem, ali com eles, convivendo com eles aqueles 3 anos e meio, já era o Consolador. Mas agora Ele falou: eu vou pedir, eu vou orar ao Pai. E Ele vai me atender. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que é o outro Consolador que vai estar para sempre conosco? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Quem que eles conhecem? Jesus, o primeiro Consolador. Vós o conheceis, porque Jesus, Ele habita, eu estou com vocês, eu habito com vocês. Mas eu vou estar com vocês. Eu estarei em vós para sempre. Então, isso aqui chama-se espírito de habitação. Tem um livro muito famoso, irmãos, de um escritor chamado Andrew Murray. Chama-se O Espírito de Cristo. Esse livro, eu posso recomendar para você a leitura desse livro, que é um livro muito bom. Ele fala a respeito do espírito de habitação, da grandiosidade desse fato, do Espírito poder habitar em você, morar em você. Agora, da tua parte, você tem que permitir que Ele esteja em casa, que Ele não se sinta como um visitante, tá certo? Que Ele não se sinta como um invasor. Compete a você se voltar para Ele, para que Ele possa viver em você, para que Ele possa fazer morada em você. Versículo 23, vamos ler juntos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Irmãos, perceba, não é Deus no céu e o homem na terra. É Cristo em nós. É Emanuel. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? É bom demais, irmão. É bom demais, irmã. O que acontece? Você, na condição em que você estiver, o Senhor está disponível para a comunhão. O problema é que nós, irmãos, muitas vezes estamos indisponíveis. Indisponíveis. Você já tentou entrar em contato com algum canal aí e está indisponível? Indisponível. Muitas vezes nós estamos para o Senhor indisponíveis. Mas aqui fala, Jesus falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos quem? O meu Pai e eu. Quem é Ele? Ele é o Consolador e vai se tornar o outro Consolador. E viremos para Ele e faremos Ele morada. Quem virá? O Deus triuno. O Deus triuno. Amém, irmãos? Está dentro de nós. Está dentro de você. Para te abençoar. Para te ajudar. Para te socorrer. Para fazer o bem. Para cuidar de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Vamos seguindo agora aqui. Versículo 47, do capítulo 15 de 1 Coríntios. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quem que é terreno? Quem que é natural? O velho Adão. Quem é espiritual? Quem é celestial? Cristo, Espírito que dá vida. O último Adão tornou-se Espírito que dá vida. Amém, irmãos? No universo, então, há essas duas pessoas. Uma pessoa que deu origem à velha criação. Não é que deu origem à velha. Deus criou, era novo. Mas por causa do pecado, se tornou tudo velho. Se tornou, então, a velha criação. Mas agora, o Senhor Jesus veio para dar origem na nova criação. Por isso, nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para levar essa verdade para as pessoas. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Ó Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, nós estamos aqui com uma comissão. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós vimos isso. Nós assumimos essa responsabilidade diante do Senhor, de pregar o Evangelho do Reino para trazer o Senhor de volta. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, irmãos? Então que Evangelho nós temos de pregar? O Evangelho do Reino, o Evangelho completo. Não é meramente o Evangelho para salvar e as pessoas ficarem dispersas neste mundo. É o Evangelho do Reino para agregar as pessoas debaixo do governo divino, do reino de Deus, a igreja. Amém. A oração que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para aí. Você sabe por que ele tornou-se o seu pai? Deus tornou-se seu pai? Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida. Entrou em você, você foi regenerado, você se tornou filho de Deus. Agora, o nome de Deus no Novo Testamento é Pai. Pai. Amém, irmãos? Esse é o nome de Deus. O Velho Testamento é Elohim, é El Shaddai, é Jeová. Mas no Novo Testamento, vós orareis assim, Pai. Esse é o nome dele. Pai nosso. Abba, Pai. Amém? Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, um nome distinto, separado de tudo que é comum. É a pessoa de Deus. Seguinte, venha o teu reino. Nós pregamos o Evangelho do Reino, para que venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Os irmãos conseguem entender a dinâmica da coisa? Como é importante pregar o Evangelho para agregar, para reunir, para promover a edificação da igreja, para trazer o Senhor de volta. O Evangelho que nós pregamos, irmãos, é o Evangelho do Reino, para que venha o reino de Deus para a terra. Então nós temos 3 pontos importantes no começo dessa oração. Primeiro ponto importante, o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Segundo ponto importante, o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus na terra hoje é a igreja. Amém. Terceiro ponto importante, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Onde é feita a vontade de Deus? No mundo? No Palácio do Planalto é feita a vontade de Deus? Hein? Hein, irmãos? No Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, é feita a vontade de Deus. Mas, irmãos, na igreja, a vontade de Deus deve ser feita. Porque a igreja é o reino de Deus. Amém, irmãos? E agora, irmãos, nós precisamos ver um ponto importante que a gente
nós nunca tivemos problema com relação a essa questão. Mas agora a gente parece que tem tido algum problema. É a questão da unidade. Por quê, irmãos? Porque hoje se fomenta uma ideia de que a unidade, ela pode ser concebida pela afinidade. Se você crê nas mesmas coisas, se você atende às mesmas coisas, às mesmas situações, então você pode ter uma convivência com essas pessoas, ter uma afinidade com essas pessoas. Então, ali está a igreja. Tá certo, irmãos? Então, é a unidade por afinidade. Eu quero, só para ilustrar isso melhor, que eu preciso falar bem sobre isso, tá? Eu preciso falar de uma maneira bem completa. Vamos ver aqui, então, 1 Coríntios capítulo 1 mesmo. A unidade da igreja, a base da unidade da igreja. Amém, aleluia. Amém. A base da unidade da igreja. Louvado seja o Senhor. Aqui fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Ponto. Não vamos seguir mais. Não é ponto aqui, não é ponto, é vírgula, né? Mas vamos parar aqui. A igreja está num lugar, a igreja está numa cidade. A igreja é algo prático, é algo que nós podemos viver na terra. Tá certo, irmãos? A igreja de Deus que está em Corinto. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é unidade? É ter o mesmo falar. É ter a mesma mente, a mesma disposição mental. É ter o mesmo parecer, a mesma opinião. Mesmo parecer, mesma mente, mesmo falar. Ter identidade, ter uma só alma, ter unanimidade. O que Paulo fez? Rogou para os irmãos da igreja em Corinto, para que eles pudessem ter um mesmo falar, uma mesma mente, uma mesma disposição mental, e um mesmo parecer, uma mesma opinião. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos de Cloé, que há contenda entre vós. Por quê? Porque já não havia mais o mesmo falar, já não havia mais o mesmo parecer, a mesma opinião, e eles já não tinham mais a mesma mente. Resultado, contenda, contenda, contenda. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. A igreja está fragmentada. Irmãos, toda divisão surge em torno de personalidades. Pessoas. E a doutrina que essa pessoa prega. Nós passamos por uma experiência recente, começo do ano. Um grupo de jovens com patentes militares, né? Mais os seus agregados, entenderam? Jovens com patentes militares, não sei se você entendeu, tudo bem. Esses jovens com patentes militares, mais os seus agregados, alguns familiares, foram embora. Por quê? Seguiram um homem. E seguiram a palavra desse homem. Se dividiram. Se dividiram. Tá certo, irmãos? E isso se reproduz ao longo da história. Sempre que há divisão, é sempre o chamado modus operandi. Modus operandi, a mesma maneira. É divisão em torno de uma personalidade, divisão em torno da doutrina que essa personalidade prega. Então ali tinha os de Paulo, ali tinha os de Pedro, que é Cefas, tinha os de Apolo, e os mais espirituais falaram, nós não somos de homem nenhum, nós somos de Cristo, mas estavam divididos os demais. O que Paulo fala? Capítulo 3, versículo 4, de 1 Coríntios. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo?
Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, Paulo, ele poderia vindicar-se. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu comecei a obra. Vocês devem me seguir. Ou se Paulo entendesse, não, vocês podem viver a unidade, uma unidade fragmentada em grupos, a unidade no seu grupo, os de Cristo ficam ali, os de Paulo lá, tudo na mesma cidade. É tudo igreja. É tudo igreja. Tudo unidade. Foi assim que Paulo fez? Não, não foi assim. Por quê? Porque a unidade, a base da unidade é a localidade. É a cidade. Se a base da igreja é uma igreja ou uma cidade, irmão, você só tem um caminho, tomar a cruz. Você só tem um caminho, negar a vida da alma, negar a sua opinião, ter o mesmo falar, ter a mesma mente. Você só tem esse caminho, o caminho de cruz. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Aqui nós temos um problema muito mais grave. Nós temos dois povos. Problema muito grave. Versículo 15. Aboliu na sua... Vamos ver o 14, vai. Porque Ele, Cristo é a nossa paz. O qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, quando Deus olha para a terra, Ele vê dois povos só, judeus e gentios, mas na cruz, Deus, o Senhor Jesus na cruz, aboliu toda a diferença entre esses dois povos, porque Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Irmãos, a única maneira de nós vivermos a vida da igreja normal, em unidade, é por meio da cruz. Se não há cruz, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. Eu tenho o meu parecer, você tem o seu parecer, eu tenho o meu falar, e você tem o seu falar. Vai chegar um tempo que vai ser insuportável viver entre nós. Cada um vai se agregar com quem se identifica mais e vai embora. Essa é a história desde o século I até os nossos dias. A multiplicidade de divisões. A igreja que era apenas a igreja, você falou, eu edificarei a minha igreja, mas não tenho nenhum nome na frente. Eu edificarei a minha igreja, ponto. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja edificada. Quem falou isso? Jesus falou isso. Mas o inimigo de Deus, ele semeia contenda, semeia divergência entre os irmãos e causa toda essa multiplicidade de divisões. Eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que ela falava o seguinte, ela estava querendo ilustrar a questão da divisão. Ela estava querendo justificar essa questão falando a respeito das 12 tribos de Israel. Então ela falou, olha, a tribo de Israel tem a tribo de Ruben no lugar, essa aqui é a igreja X. Tem a tribo de Zebulon em outro lugar, é a igreja Y. A tribo de Dan em outro lugar, é a igreja Z, e assim por diante. Para poder justificar a situação do cristianismo de hoje. Mas, irmãos, essa separação das tribos era uma separação administrativa. Administrativa. Porque quando era para adorar, tinha de subir em Jerusalém para celebrar festa ao Senhor no único lugar que o Senhor escolheu. Não é essa a palavra? Não é essa a Bíblia? Então, com relação à separação entre as tribos, é alguma coisa meramente administrativa, irmãos. Mas com relação à unidade espiritual, tem de subir cantando os cânticos de romagem, louvando o Senhor, saindo todo mundo da sua vila, do seu povoado, da sua tribo, subindo todo mundo junto
para adorar no lugar que o Senhor escolheu. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículo 10, 12 e 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas. É tudo meticuloso, é tudo detalhista. O levita que mora dentro das vossas cidades, o que não tem porção nem herança convosco, guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os seus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Irmãos, Deus estabeleceu dessa maneira. Vamos fazer o que Deus falou. Amém. Vamos praticar isso hoje. Amém. Ah, mas e os outros irmãos que não se reúnem? São nossos irmãos. São filhos de Deus? São filhos de Deus. Podem ser vencedor? Podem ser vencedor. Cada um viva de acordo com o que Deus tem distribuído. Cada um viva diante do Senhor de acordo com aquilo que tem alcançado. Deus é justo, Deus ama todo o seu povo. Fazem parte do corpo de Cristo? Fazem parte. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando testemunho da unidade. Nós estamos praticando a igreja. Nós voltamos ao princípio. Nós voltamos ao início, como eram as igrejas na época dos apóstolos, debaixo do ensinamento dos apóstolos. Amém, irmãos? Está claro ou não? Bom, então tá bom. Então vamos voltar agora para encerrar aqui. Vamos ver o versículo 50, 1 Coríntios 15, 50. Isso afirma, irmãos, agora ele vai falar da transfiguração. Já falou da ressurreição, agora vai falar da transfiguração. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? Transfiguração. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Às vezes eu penso que Paulo pensava que o arrebatamento ocorreria no tempo dele, porque ele fala na primeira pessoa do plural, ele se inclui. Nem todos dormiremos, quer dizer, é o sono do irmão que faleceu. Nem todos dormiremos. Um cristão que recebeu o Senhor não morre, ele dorme no Senhor. Então, nem todos dormiremos, mas transfigurados aqui, tá? Seremos todos. Paulo se inclui. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos ver a questão da transfiguração. O Senhor transfigurou diante dos seus discípulos, lá no monte da transfiguração, que é o monte Hermon, tá certo? Então vamos ver aqui, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará ou transfigurará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, isso é transfiguração. Nós, na ocasião da vinda do Senhor, se nós estivermos vivos, nós seremos transfigurados. Nós vamos receber um corpo celestial, um corpo ressurreto. E os vencedores, os mortos ressuscitarão. E os vencedores mortos ressuscitarão como filho varão e irão até o trono de Deus no terceiro céu. Depois os vivos, os vencedores vivos, eles não ressuscitarão, mas eles serão transfigurados e eles serão arrebatados também até o trono de Deus no terceiro céu, uma porção especial. Isso é para os vencedores,
filho varão e as primícias. Amém, irmãos? Mas no final da grande tribulação, aqueles crentes que morreram sob a perseguição do anticristo, eles vão ressuscitar. É o que Paulo está falando lá. Aqui é uma referência de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados até os ares. Não é até o terceiro trono, mas até os ares. Por quê? Porque eles não foram nem filho varão, nem primícias. Eles não foram levados até o trono de Deus. Eles tiveram que passar por mais um período de prova e de teste para crescimento de vida que faltava. Tá certo? Para ter mais azeite na sua vasilha, para então ser arrebatados até os ares, mas perderam a porção especial dos vencedores lá no trono. Entendeu, irmãos? Vamos seguindo então aqui no capítulo 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aqui Paulo está falando sobre a vinda do Senhor. Vinda do Senhor é parousia do Senhor. A parousia do Senhor não é algo que implica apenas em deslocamento, vinda, deslocamento, mas implica em um período de tempo. A vinda do Senhor começa antes da grande tribulação, e a vinda do Senhor, ela percorre todo o período da grande tribulação, quando o Senhor vai descer até os ares. Está certo, irmãos? Todo esse período. No final da grande tribulação, quando os crentes que foram martirizados durante a grande tribulação forem arrebatados, e aqueles vivos forem arrebatados, forem transfigurados e arrebatados, então sim, a morte foi tragada pela vitória. Amém, irmãos? Porque vai mudar a era, nós vamos entrar na era do reino milenar. Tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo brada, Paulo grita: onde está a morte, a tua vitória? Porque até agora parece que a morte está vencendo. Mas vai chegar um dia que a morte será definitivamente tragada, tratada, e não terá qualquer efeito sobre a humanidade. Amém, irmãos? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é aquele ferro pontiagudo que o boiadeiro fica controlando e dominando o boi bravo. O boi bravo daí ele espeta, vai espetando o boi. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Vai batendo no ferro, vai se machucando. Não sejamos teimosos. Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Amém, irmãos? Versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não temos tempo para falar sobre isso. Vamos ver juntos 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa da vida de ressurreição. Porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida, nós vencemos. Nós obtivemos a vitória, irmãos. Por isso, graças a Deus. 58, vamos ver juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual que é a nossa obra? Qual que é o nosso trabalho? Edificar a igreja. Com ouro, prata e pedras preciosas. Amém, irmãos? Por causa da vida de ressurreição, porque Cristo tornou-se Espírito que dá vida, a nossa obra não é vã, não é inútil, não é vazia. Agora vou ler agora o final, tá? Finalmente agora, tá? 16:1. Paulo vai responder a última indagação dos irmãos da igreja em Corinto quanto à questão das ofertas. Opa, alguém atende aí, por favor. Amém? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, o dia do Senhor,
Domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Precisamos levantar as nossas ofertas em ressurreição, porque o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, o dia que Ele ressuscitou, e a ressurreição nos faz vencer o poder do Mamon, que é o Senhor das riquezas, que domina a humanidade e que não pode nos dominar. Nós não servimos a dois senhores, nós só servimos a um Senhor, ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu paro por aqui. E agora? Eu não sei se eu pergunto para o Vivaldo ou para o Xande, chegou agora. O que eu perguntei? Eu agora estou em dúvida. Bom, Vivaldo, o que a gente vai fazer? Então vamos compartilhar. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Eu acho que tem uma coisa que... Eu estava lendo o final hoje de 1 Coríntios, né? Se tem uma coisa que resume 1 Coríntios, uma palavra, para mim é normalidade, né? O Paulo, nessa epístola, ele traz a igreja para a normalidade. E muitas coisas anormais aconteceram ali, né? Mas mesmo assim era uma igreja, né? Era a igreja de Deus. Mas as coisas precisaram ser corrigidas, né? E isso é luz para nós. Isso mostra que nós não somos perfeitos e que a igreja também não é perfeita, né? Uma das coisas que qualquer pessoa, quando tem problema na igreja, a primeira coisa que ela fala: na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, aquele fulano é desse jeito, mas ela nunca fala que ela tem o problema. Ela sempre fala dos outros, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, irmãos, é que a igreja é feita de pessoas, né? Mas pessoas que têm Cristo, né? Não são pessoas comuns, não são pessoas sem Deus, são pessoas que têm o Espírito de Deus, né? E a gente vê pela palavra que o irmão ministrou hoje, que Deus ele tem um trabalho, irmãos, um trabalho. Todo domingo, quando a gente está partindo o pão, a gente está dando testemunho desse trabalho que o Senhor fez. Todo domingo, irmãos, isso, hoje de manhã eu estava tocando nisso, que quando Paulo fala aqui no capítulo 15, né, ele começa falando aqui que tinha lá, né, os gregos não acreditavam na ressurreição. Não criam. A gente vê isso lá em Atos, quando ele estava em Atenas, lá deixaram ele falando sozinho. Desculpa falar, mas ele fez quase que um papel de bobão ali, porque ficou falando, depois a gente vai ouvir você sobre isso. Não deram o menor valor para ele. Mas aqui, uma coisa que hoje eu achei muito preciosa aqui no capítulo 15, ele fala assim, porque eu primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, quando ele falou isso, ele não colocou esse texto, as Escrituras, né, para deixar a frase mais bonita. Mas o Espírito Santo sabia que o que vinha depois, até chegar no dia de hoje, tinha coisas que ele precisava deixar bem claro. A vida da igreja, irmãos, é segundo as Escrituras. A vida de quem está na vida da igreja tem que ser segundo as Escrituras, né? Não é do jeito que eu acho, né? Antes de ser salvo, eu tenho vida privada. Depois que eu sou salvo, eu tenho a vida da igreja. Irmãos, isso tem que estar claro para nós, né? Essa questão da divisão é muito séria. Muito séria. Isso é um negócio assim, é uma coisa que causa um dano que vai por gerações, né? Tem gerações que se perdem. A gente está vendo isso claramente. Eu testemunho isso da minha família. Infelizmente, jovens que estão absolutamente estragados,
né? Sofrem uma verdadeira lavagem cerebral. Não exercitam o espírito, não conhecem a palavra. Irmãos, nós não podemos cair nisso, né? Nós temos que ter a palavra como nosso norte, né? Nosso norte hoje, na segunda, na terça, durante toda a nossa vida. Irmãos, tudo que não está na palavra não é da igreja. Tudo que está fora da palavra, Deus não falou. Não. Ah, Deus falou isso. Está na palavra? Se não tiver, irmão, Deus não falou. Deus não falou. Então eu ganhei isso, sabe? Que Paulo traz os irmãos ali em Corinto, e isso é um retrato para nós. Nós temos que ser normais, irmãos. Normais. E ser normal não é ser igual à maioria. É isso que a gente precisa entender. Ser normal é ser segundo Deus. Amém. Né? E não necessariamente vai ser a maioria. Pelo contrário, a Bíblia mostra que é uma minoria, né? E eu creio, irmãos, que nós precisamos disso, sabe? Ter um entendimento das Escrituras, um entendimento espiritual. Né? Perceber que o que Deus está falando no passado, o que está escrito aqui, Ele deixou escrito para que nós hoje possamos viver isso. Amém. Porque se não tivesse, como é que nós íamos saber tudo isso, irmãos? Nem nós estaríamos aqui, né? Como é que a gente ia viver a vida da igreja sem a palavra? Verdade. Não existe, né? Seria alguma coisa que não dá nem para imaginar, não é? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amém. Senhor de encorajamento, tudo que o irmão Remilton falou, desde Gênesis até o fim, né? Ele contou a história, mas uma história não é uma historinha, é uma história verdadeira, né? Que Cristo, eu creio que Cristo ressuscitou. Né, que Cristo desceu aqui na terra para nos salvar, entrar no nosso espírito. Como foi bom rever todas essas coisas que nós vimos lá atrás, né, que nós temos 3 partes, né, como o irmão Tito falou sexta-feira que eu estava ouvindo, né, do que jeito que você vem, né, corpo, alma, espírito. Muitas vezes a gente vem só de corpo, muitas vezes a gente vem na alma, mas o espírito ele é muito profundo. Então nós precisamos, eu vejo, né, eu preciso muito ter essa comunhão com o Senhor. Né? Antigamente, quando eu era criança, adolescente, eu estava no catolicismo, eu adorava tomar a hóstia lá, eu com a minha amada irmã aqui, Rose. A gente ia toda semana, porque lá no nosso tinha semana, e gostava de contar lá para o padre, lá, contava, confessar. Daí minha mãe chegava e falava, quanto ele falou? Ai, mãe, é 10 Ave Maria e 20 palavras. Você não contou a verdade, você fez isso, fez aquilo, porque eu era muito peralta. Irmãos, que liberdade maravilhosa. Que liberdade, né? E muitas vezes não ia, porque tinha medo de tomar pito do padre. Então, o Senhor nos libertou, deu esse vivo acesso pela ressurreição. Agora eu posso ter essa comunhão com o Senhor, falar com o Senhor, né? Ele conhece tudo, até o que eu não ainda vou pensar ou vou fazer, Ele já sabe. Irmãos, eu estou muito gratificada, nem tenho palavras, na minha simplicidade, não tenho palavras para agradecer a vida da igreja. E essa questão da unidade é muito importante. Desde que eu vim pela vida da igreja, eu prezo isso. Eu até brigava com meu esposo nas coisas assim, porque eu seguia o que a palavra falava. E que os irmãos falavam, porque os irmãos seguiam a palavra. Os irmãos viviam a vida da igreja, viviam a palavra, e eu sempre fui fiel ali. No pouco, mas eu fui fiel, e o Senhor permaneceu, minha casa, eu principalmente, porque se eu parasse, todo mundo pararia. Mas louvado seja o Senhor, a unidade é muito importante, é como um casamento, né? Se eu esconder alguma coisa do meu esposo, ou ele, né, falando da minha parte, alguma coisa, vai ser infidelidade, vai ser qualquer coisa que for, né? Uma brincadeira, uma vez eu fui comprar um aspirador escondido dele, e comprei e deixei guardado, porque ele não gostava que comprasse nada sem falar com ele. E eu deixei guardado uns 2, 3 meses até eu pagar. Daí, quando eu peguei esse aspirador, ele não funcionou. Daí, irmãos, me perdoe, daí eu tive que contar para ele que eu tinha comprado. Ele falou, você comprou sem minha ordem, você comprou uma marca que não serve. E eu fui lá, brigar no Procon, brigar para trocar. Eu não consegui. Eu perdi o aspirador. Daí eu vi que nada que você for fazer nessas pequenas práticas da vida, sem o Senhor, não é tudo em vão. Obrigado, Senhor, pela dispensação dessa palavra. E eu queria falar mais uma coisinha aqui.
Só ler esse Amém. versículo aqui, ó, de Amém. 1 Coríntios, que é, irmãs, esqueça tudo, não fique preocupado com tanta coisa que o irmão falou, que é tudo da Bíblia. É o Senhor que falou. Ó, aqui em 1 Coríntios, eu estou enxergando, viu, irmãos? 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o Senhor! Quer falar, irmã? Pode falar. Pode falar, eu fico por último. Pode, vai eu mesmo, então. Então vai, não, vou eu mesmo. Irmãos, a vida da igreja, caminho excelente é o amor. Por ela passamos, comendo a palavra, desfrutando do Senhor. Aleluia! Irmão, a palavra está clara, irmãos. Ó, você que está aí me vendo aqui falar, tá? A igreja em Coríntios, lá o irmão falou, a igreja que está em Coríntios, a palavra fala, está em Coríntios, mas eu estou em Piracicaba, irmão. Aleluia. Certo? Quando o Senhor voltar, Ele vem buscar a igreja em Piracicaba, que é todos os irmãos, né? Hebreus fala, um só batismo, um só Espírito, um só uma esperança, uma só invocação. Amém? Vocação do Senhor, não é divisão. Irmão, por isso eu vou ficar aqui, irmão, independente. São meus amados. E os irmãos que encontraram comigo na reunião, ele pode estar ouvindo, é bom que ele ouça mesmo. Você quer abraçar, eu não vou abraçar. Esses dias teve a experiência, o irmão apareceu na governador, viu, abriu a porta, abraçou. Nós cantamos, nós lavamos, e é isso daí. Entendeu? Não estou preocupado com nada. Todos quantos receberam, Deus deu autoridade de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então acabou. É o seguinte, naquele dia, eu vou passar no trono, o Remildo vai passar, né? Todo mundo vai passar. Eu quero lá que é o Senhor que vai fazer a escolha lá. Eu não quero nem saber. Eu já falo para o Senhor, Senhor, depende da tua misericórdia. Eu vou ficar com os irmãos. Irmão, maravilhoso, palavra linda. Você que está com dúvida no seu coração, Satanás pode sair do seu coração, da sua mente. Não tem dúvida, não. Irmãos, não tem duas ceias. Não. E o problema está aí. Não tem duas ceias, é uma ceia. Certo? Então, certo? Captou o Espírito? Uma ceia só. Aleluia! Eu vou parar por aqui, irmão. Mas eu volto, hein? Se eu não tiver vivo, eu vou lá com os irmãos, cutucar os irmãos lá. Mas eu volto. Se eu estiver vivo aqui, eu vou cutucar vocês. Amém. Amém. O irmão falou, né, que se Cristo não tivesse se tornado o Espírito que dá a vida após sua ressurreição, a ressurreição de Cristo seria só um fato histórico, como foi a ressurreição de Lázaro. Ó, Senhor Jesus, aí me fez pensar, né? A gente vê, assim, tantos fatos históricos, né? Tanta coisa acontecendo, né? Ainda mais hoje em dia, é só ligar a televisão, pegar o celular, a gente vê tanta coisa, muitas vezes até mundial, né? Que às vezes nos impacta, mas logo passa, né? Ninguém mais fala do assunto, né? Isso é abafado, né? Vamos dizer, esquecido. E a ressurreição do Senhor não, né? Ele traz vida para nós até hoje. Ó, Senhor Jesus, e quanta vida, né? Ontem eu não vi na reunião, mas eu vi um compartilhar da Rô no Instagram, que ela falou, né, numa situação que ela passou, estava se sentindo incomodada, e aí orou, e aí o Espírito mostrou, né, o que deveria ser feito, o que não deveria. Então, assim, me fez pensar muito isso ontem. Eu fiquei pensando, porque como é grandioso a gente poder, assim, ter o Espírito dentro de nós, né? Como isso é precioso, né? E o Senhor, assim, não só deu a vida, que nem o irmão falou hoje, a vida, assim, pra gente ser salvo, né? Mas é uma vida que no dia a dia mesmo, né? Nas situações ali a gente ora ao Senhor e o Espírito vai direcionando, né? Então, assim, graças ao Senhor por esse Espírito que até hoje, né? E por todo sempre, né? Vai ser, assim, vida, que é a essência mesmo do Senhor, que é vida, né? Amém. Graças ao Senhor. Amém.
Amém, queridas irmãs. Chegou o nosso grande dia do nosso evento, graças ao Senhor. Então hoje, para aquelas que estão inscritas, né, para aquelas que perderam a inscrição, não percam o próximo. Mas algumas irmãs já sabem isso. Se você colocar no Waze Espaço Canaã, Espaço Buffet Canaã, eu vou colocar também o endereço lá no grupo. Se você colocar o endereço, você vai direitinho lá. Mas tem irmãs que não gostam de usar o Waze, nem o GPS, nada. Nós vamos nos encontrar aqui 2h no local. Só que 2h15, irmãs. 2h15, que horas? 2h15. Nós vamos sair e vai fechar o portão do local. Então, se você quer ir junto, seguindo alguém, no caso vai estar eu e a Odete aqui para ajudar na condução. Então, você esteja aqui 2h para a gente poder ir lá para o local e desfrutarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Amém. Eu estou aqui como representante do serviço de criança e no dia 8 de dezembro a gente vai ter o encerramento do serviço de criança da Igreja em Piracicaba e a gente convida todos os irmãos para virem aqui no domingo, no dia 8, que nós vamos ter uma apresentação. Quando eu era pequena, eu ouvia que as crianças são a igreja do futuro. Mas aí, hoje em dia, eu falei, não, elas não são, elas já são a igreja, né? E elas são parte fundamental. Tem coisa mais linda do que ver os nossos filhos falando do Senhor? Eu não tem nada que, assim, que me deixa mais feliz do que ver colher os frutos que são semeados aqui todos os dias na reunião. Então, no domingo, vocês estão convidados a estar aqui junto com a gente para a apresentação das crianças, amém? Amém. Encerramento que ela fala, não é que acabou o serviço de criança, não. Do semestre. Bom, então temos mais alguns avisos, irmãos. Os jovens também. O que é isso aí? Das irmãs, né? Do bazar. Os jovens vão fazer um bazar dia 11 e 12 de janeiro. Vai ter sábado e domingo atividades o dia todo, tá certo? E isso é para que eles possam obter recursos também para participar da conferência de jovens. Então, eles precisam de itens para colocar no bazar. Os irmãos que têm itens que podem passar para os jovens, podem conversar com os jovens, tá? Podem ser roupas, podem ser eletrodomésticos em funcionamento, tá certo? E coisas assim, pode passar para os jovens, pode conversar com eles. Então, nesses dias vai ter atividades, vão lavar carro, vão servir lanchinho. O que mais, Davi? É nessa linha. Nessa linha é bom. Então, nós queremos pedir para os irmãos prestigiarem, né? E já podem ver em suas casas se tem algum material que pode passar para os jovens também, para fazer parte do bazar. Amém, irmãos? Conferência de jovens e adolescentes, então. A inscrição vai até dia 10/12 e a conferência vai ser de 16/1 a 19/1 de 2025. Vai ser em Uberaba. Então, os irmãos, os jovens e adolescentes, por favor, façam as inscrições o mais rápido possível. Os pais, queremos encorajar os pais a realmente mandarem seus filhos, né, colaborarem para que seus filhos possam participar. Vai ser um momento muito bom para os jovens e adolescentes, tá bom? Então não percam os prazos, por favor, não deixem para a última hora. Vamos fazer o mais rápido possível essas inscrições, que também depois de certo prazo o valor aumenta um pouco, né? Tá bom? Então vamos pegar no valor menor. Próximo aviso, então. Semana que vem nós vamos começar o livro de Filipenses, a experiência de Cristo. Vamos falar juntos? Filipenses, a experiência de Cristo. Aleluia. Então, domingo, a partir do domingo, nós começamos essa palavra, encerramos hoje, né, com 1 Coríntios 15 e 16, e
semana que vem nós começamos o livro de Filipenses. É um livro curto, mas que deve nos levar a muita experiência com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então lá, Renovados de Dia em Dia também é o livro, né, que as irmãs estão se propondo a ler no começo do ano, e está à disposição do serviço de literatura por apenas, quanto? R$10. Como diria o Piracicaba, é 10 conto, certo? R$10. Então está à disposição dos irmãos, das irmãs também. Os irmãos também que quiserem comprar, pode comprar, né? Amém. Aleluia. Queremos passar também um informe para os irmãos aqui. Acho que é isso. Tem mais algum aviso aí? Senhor Jesus. Amém. Então tá. O informe que na semana passada foi compartilhado a respeito das necessidades da África, certo? E os irmãos ofertaram e a necessidade da África vai ser suprida, graças ao Senhor. Então nós vamos enviar esses recursos para os irmãos. Nossas ofertas, em torno de R$17 mil vão ser enviadas para lá. Amém? Graças ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Isso faz parte também do que nós vamos ver no livro de Filipenses. É a comunhão para o avanço do Evangelho. Então nós temos comunhão, irmãos. Nós estamos aqui, o Senhor nos tem dado condições e os irmãos lá precisam da nossa ajuda. Nós cooperamos com a propagação do Evangelho. Quantos quilômetros de distância? Nem sei dizer para os irmãos, mas de qualquer forma, como o versículo de hoje, no Senhor o nosso trabalho não é vão, e nossa oferta também não é vã. Jesus é o Senhor, irmãos. Então, acho que é isso. Vamos encerrar a reunião. Podemos fazer uma oração? Amém. Aleluia. Senhor, te agradecemos todo esse tempo que o Senhor nos deu para estudarmos, para desfrutarmos do livro de 1 Coríntios. Senhor, que essas palavras possam realmente ficar gravadas em nosso coração. Nós recebemos como espírito e vida, nós aplicarmos em nosso viver, nós temos uma vida de edificação da igreja. Nós somos o teu corpo, nós somos a tua amada igreja. Senhor, nós temos as nossas funções, nós podemos profetizar, nós podemos amar uns aos outros com o amor que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte, o Senhor tornou-se o Espírito que dá vida, por isso hoje nós podemos desfrutar de tudo que o Senhor é para nós. Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Abençoe a igreja nessa semana, abençoe o evento das irmãs, hoje na chácara. Senhor, abençoe toda a comunhão. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, também abençoa a nossa entrada no livro de Filipenses. Possamos entrar cheios de vida, desfrutar da experiência de Cristo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos.